Senhores, boa noite, como estão? Todos estão bem? Vamos dar continuidade a mais um assunto do nosso conteúdo programático da matéria da disciplina Direito Processual Penal 4. Hoje nós iremos falar sobre ações autônomas de impugnação. Observe o seguinte: as ações autônomas de impugnação não são recursos. Elas são ações autônomas. Elas geram um novo processo. Perfeito? O recurso, não. O recurso, quando nós oferecemos um recurso, o processo é o mesmo. Perfeito? O que vai mudar é o procedimento. Agora, o procedimento do recurso. Nas ações autônomas, nós precisamos de uma nova petição inicial. Nós teremos um novo processo. É importante que nós tenhamos em mente que o Código de Processo Penal nos coloca à disposição 3 ações autônomas, em que 2 delas são previstas constitucionalmente. Perfeitamente? Nós temos a revisão criminal como ação autônoma, o habeas corpus como ação autônoma e o mandado de segurança criminal também como ação autônoma. Lembrando-se, habeas corpus não é recurso, revisão criminal não é recurso e mandado de segurança criminal também não é recurso. Tudo bem, senhores? Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar com a revisão criminal. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém foi condenado. A sentença transitou em julgado. Surgiu um fato novo. Então não cabe mais recurso. Por que não cabe mais recurso, professor? Porque o processo transitou em julgado. Se ele transitou em julgado, não cabe mais recurso nesse processo. Iremos iniciar um novo processo. Agora, uma revisão criminal. Então, essa ação, ela vai permitir, essa nova ação, com a nova petição inicial, ela vai permitir que nós modifiquemos aquela decisão condenatória, aquela sentença condenatória. Lembre-se que essa opção, essa ação autônoma, ela é própria da defesa. O acusador não vai utilizar, apesar de alguns doutrinadores entenderem, quando o Ministério Público pede a mudança de uma sentença condenatória, num sentido de absolver o réu, ou de melhorar a sua pena ou a aplicação dessa decisão, sim, seria cabível. Mas a regra geral é que uma revisão criminal, ela é uma opção para a defesa, para modificar uma sentença condenatória. Mas, antes de tudo, para que eu possa adentrar com a revisão criminal, é necessário que eu tenha uma sentença condenatória, uma decisão condenatória transitada em julgado. Após o trânsito em julgado, é que eu posso utilizar ela. Ela faz o papel da ação rescisória no Código de Processo Civil. Só que no Código de Processo Civil estabelece um prazo de 2 anos para nós adentrarmos com a ação rescisória. No processo penal, não. A revisão criminal não tem prazo, desde que aconteça 3 situações. Primeiro, que a decisão ou a sentença condenatória tenha sido contrária à lei, ou aos indícios, ou aos fatos constantes do processo. Segunda situação, que essa decisão foi baseada em provas falsas. E a terceira possibilidade, que surgiram novas provas. Nessas 3 situações, eu tendo o trânsito em julgado também, eu posso sim adentrar com a revisão criminal. Eu me lembro de uma palestra que eu dei uma vez que dizia o seguinte: revisão criminal, 2 pontos. Uma nova oportunidade para o réu. E não deixa de ser. Ocorrendo essas 3 situações, e por um acaso, tendo uma sentença transitada em julgado, ou uma decisão transitada em julgado condenatória, eu posso utilizar. Ela está regida entre os artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal. Outro detalhe importante. Privativa de liberdade, privativa da defesa, cabível a qualquer tempo depois do trânsito em julgado, e a competência originária de tribunal. Quem vai julgar
A revisão criminal não é um juiz de primeiro grau. A competência originária dela é do tribunal. Correto, senhores? Lembrando, ela não tem tempo, a qualquer tempo. Depois do trânsito julgado, ocorrendo aquelas 3 situações já discutidas, eu posso adentrar com a revisão criminal. Uma outra situação, comumente confundida com recurso, que é uma ação autônoma, gera um novo processo, não é recurso, seria o habeas corpus. Previsto constitucionalmente, é um remédio constitucional. Quando alguém tiver sua liberdade de locomoção ameaçada, ou ele já tiver a sua liberdade de locomoção concluída, ou seja, cerceada. Então, essa situação são 2 basicamente. A possibilidade de você ter a sua locomoção cerceada, o seu direito de locomoção, ou já ter ocorrido cerceamento de sua liberdade de locomoção. Habeas corpus quer dizer liberdade, liberdade para o corpo. Perfeitamente. É uma previsão constitucional. A previsão legal dela é constitucional, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. O cabimento dele é cabível quando alguém estiver sofrendo violência ou coação ilegal em sua liberdade. Aí nós chamamos esse habeas corpus ele de repressivo ou liberatório, ou quando alguém estiver sendo ameaçado de sofrer esse cerceamento. Aí nós teremos um outro tipo de habeas corpus conhecido como habeas corpus salvo-conduto ou habeas corpus preventivo. São essas 2 espécies, basicamente. Nós temos uma outra espécie interessante de habeas corpus, que é quando alguém descobre que contra ele tem uma ação penal. Ele adentra com habeas corpus para trancamento dessa ação penal, sob o fundamento de falta de justa causa. E o que seria essa falta de justa causa, senhores? Essa falta de justa causa seria não ter certeza de materialidade e não haver também indícios de autoria. Então, faltaria justa causa nessa ação penal para dar prosseguimento. Então, caberia também habeas corpus para trancamento da ação penal. Perfeitamente? Vamos lá. É interessante que nós temos uma característica importante no habeas corpus. Não cabe dilação probatória. Toda prova tem que ser pré-constituída. Essa prova precisa ser pré-constituída. Eu não posso deixar para apresentar provas posteriormente. Não, quando eu impetro um habeas corpus, eu já impetro ele com todas as provas necessárias para fundamentar os meus pedidos, as minhas argumentações. Perfeitamente, senhores. Lembrando-se, mais uma vez, nós temos 3 figuras importantes em um habeas corpus. O impetrante, quem adentra com habeas corpus. O paciente, a pessoa que tem a sua liberdade cerceada ou está sendo ameaçada de ter a sua liberdade cerceada, e a autoridade coatora, a que está mantendo a pessoa presa. Perfeitamente? Vamos imaginar uma seguinte situação. Alguém foi preso em flagrante. Essa prisão ainda não foi homologada. Quem é a autoridade coatora? O delegado de polícia. Quem vai julgar o habeas corpus? O juiz de primeiro grau. Vamos supor que essa mesma pessoa foi presa em flagrante, o delegado enviou o auto de prisão em flagrante para o juiz de primeiro grau, e esse juiz de primeiro grau homologou essa prisão. Então a autoridade coatora agora é o juiz de primeiro grau. A ação autônoma de impugnação, o habeas corpus, será direcionado para o segundo grau. Uma outra situação importante que eu preciso dizer para vocês sobre o habeas corpus é o seguinte. A decisão que concede ou não concede habeas corpus a nível de primeiro grau, de primeira instância, cabe recurso em sentido estrito. Está previsto no artigo 581, inciso 10 do CPP. Vamos lá. A decisão em primeiro grau que concede ou não concede habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso 10 do CPP. A decisão que ele não concede, essa da agora, em segundo grau, o habeas corpus cabe recurso ordinário constitucional, previsto no artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal.
Lembrando-se que o procedimento do habeas corpus a nível de segundo grau é bastante interessante, é até importante que nós tenhamos. Em mente que o habeas corpus ele pode vir também com um pedido de liminar, desde que fique comprovado a fumaça do bom direito. Perfeito? E um outro detalhe, o perigo na demora. Importantíssimo, impetrar o habeas corpus juntem todas as provas necessárias. Lembrando-se que o habeas corpus não é recurso e não é peça privativa de advogado. Perfeitamente? E a terceira ação autônoma de impugnação seria um mandado de segurança. No nosso caso criminal, quando alguém tiver direito líquido certo que está sendo ameaçado e não couber habeas corpus ou habeas data, cabe mandado de segurança. Perfeitamente? Vamos lá. A previsão legal é no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. As características. É um recurso subsidiário, é uma ação autônoma subsidiária, porque não é recurso. Por que subsidiário? Porque ele só vai ser utilizado se não couber habeas corpus ou se não couber habeas data. O sujeito passivo do mandado de segurança criminal sempre será o Estado. Ele nunca é utilizado contra decisão já transitada em julgado. Não tem dilação probatória. Quando você adentra com o mandado de segurança, todo conjunto probatório já tem que ir pré-constituído. Não haverá outro momento para você juntar provas. A prova já tem que ser adentrada, já tem que ser junta à sua petição inicial, à sua peça vestibular. E um outro detalhe é o prazo decadencial. O prazo decadencial de 120 dias é o prazo necessário para que uma pessoa impetre contra uma decisão que violou o seu direito líquido e certo. 120 dias é um prazo decadencial. Não ocorrendo a impetração, ocorre o fenômeno da preclusão. Correto, senhores? Então, lembrando-se, nós temos essas 3 ações autônomas de impugnação. São utilizadas, quem nunca ouviu falar de um habeas corpus, quem nunca utilizou uma revisão criminal, menos utilizado é o mandado de segurança criminal. Mas também é uma possibilidade que o advogado tem de poder questionar, impugnar uma decisão. Mais uma vez, as ações autônomas de impugnação não são recursos, geram um novo processo, precisam de novas petições iniciais. Dessa forma, senhores, se encerra essa introdução sobre ações autônomas e deixo um alerta para vocês, um lembrete, que, havendo dúvidas, procure o patriota. Tchau.